Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos falar sobre cura quântica. Daqui a pouco eu explico o que vem a ser a cura quântica. Antes eu quero fazer uma breve introdução ao que nós vamos conversar. Tudo que eu falarei aqui é ciência, é comprovado, é estudado e revelado ao mundo todo, por profissionais extremamente competentes e qualificados. O grande problema é que estamos no Ocidente. E aqui temos a tendência em remediar tudo, não em curar para valer uma doença, curar para valer mesmo, deixar a pessoa curada. Remédio que a pessoa toma, a palavra remédio vem do verbo remediar, que remete ao paliativo, ou seja, é algo para curar momentaneamente e não definitivamente, como deveria ser. O maior dos motivos para o Ocidente agir dessa maneira se chama dinheiro. Tem toda uma indústria farmacêutica, médica, que não suportaria ver tanta gente esclarecida, entendendo que a raiz de todas as doenças está nelas próprias. E que a raiz da cura também. Então nós vamos falar hoje a esse respeito. Nós estamos vivendo um período de pandemia, onde as pessoas não têm aonde recorrer. Não existe ainda um remédio, uma vacina, algo que possa estar combatendo de uma maneira mais eficaz a esse vírus, o Covid-19 e Corona-19, o Covid, o coronavírus, corona. Não há ainda uma vacina para combater esse vírus terrível que vem disseminando diariamente centenas de brasileiros, levando para o cemitério. O autor Deepak Chopra, né? Muitos falam Chopra, Deepak Chopra. Ele é um médico indiano enradicado nos Estados Unidos. Ele nasceu em 22 de outubro de 1946. Ele é formado em medicina pela Universidade de Nova Delhi, especializado em endocrinologia, e exerce a profissão dele como médico, endocrinologista, desde 1971. Ele chefiou uma equipe do New England Memorial Hospital, na Nova Inglaterra. Chopra é autor de mais de 25 livros de autoajuda, traduzido em 35 idiomas, em 35 línguas, como este aqui, A Cura Quântica. Ele foi premiado em 1998 na Califórnia por sua interpretação única de física quântica em aplicações para a vida, liberdade, a busca pela felicidade econômica também. A cura quântica, ela coloca aquele velho pensamento filosófico que diz: mente sã, corpo são. E isso é uma grande realidade. Eu, quando estava frequentando um centro espírita aqui na Zona Norte, perto da minha casa, dois quarteirões de minha casa, tinha duas residentes, médicas residentes, duas mocinhas que estavam para se formar em medicina, e elas estavam frequentando ali aquele centro para até começar a frequentar por uma curiosidade, e depois se interessaram tanto. E quando eu frequentava lá e que eu participava das rodas de bate-papo lá no Centro Espírita, elas me perguntaram, vendo o que eu conhecia bastante a respeito da doutrina, e também que elas me consideravam uma pessoa autodidata, que conhecia bastante de várias situações, vários questionamentos que me faziam, nunca deixei de responder. Perguntaram se eu conhecia, se eu tinha esse livro,
A Cura Quântica. Eu falei para ela, não, eu não tenho o livro, mas eu vou comprar. No dia seguinte eu fui e comprei o livro, já no dia seguinte. E também comprei aquele livro Vida Depois da Vida, que eu já comentei aqui, para presentear a elas, que elas se interessaram também por esse livro, que eu comentei. Bem, aí ao ler esse livro, eu percebi que nós estávamos lidando com algo muito peculiar e que realmente trazia respostas para determinadas situações da nossa vida física. Por exemplo, eu sempre dizia, se você bater o braço numa parede ou de uma maneira acidental, numa cadeira, numa mesa, e formar aquele caroço, e você ficar olhando todo dia aquilo, você passar um álcool, uma pomada e olhar aquela mancha roxa e ficar pensando, nossa, isso não desaparece. E passa uma semana, passa 15 dias, e você olha e você fica mentalizando, olha, isso daqui pode virar uma doença ruim. Com certeza você está autocondicionando o seu organismo a fazer com que aquilo que não era para ser nada se transforme em algo um pouco mais grave. Ele deixa de ser uma simples batida que você deu, né, um hematoma, para se transformar em algo mais grave, não em virtude do que aconteceu, e sim em virtude do seu pensamento que teve uma influência muito grande sobre o seu estado físico. Penso, logo existo. Não existe essa, não tem também essa citação filosófica? Pois então, esse livro trata desse tipo de pensamento, de filosofia. Vou, como fiz no outro livro passado, no livro que eu li no sábado, Vida Depois da Vida, aqui um pedacinho que está aqui atrás. Para a medicina oriental, os humanos são a única espécie capaz de modificar suas células através do pensamento. Quer dizer, os orientais, para a medicina oriental, os médicos formados de lá, sabem que se o paciente tiver bons pensamentos, ele ajuda na recuperação do seu organismo. E a cura total se dá através dessa força de pensamento. E eles sabem que o ser humano é a única espécie capaz de ter influência sobre as células do seu corpo, através do pensamento. Mesmo sem querer, podemos desenvolver uma doença ou a sua cura, através do nosso estado mental e emocional. Veja bem, é o que eu acabei de me referir um pouco atrás. Chopra desenvolveu uma forma de cura e bem-estar a partir do pensamento que ele chamou de cura quântica. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender muito bem como vocês podem usar, colocar em atividade essa cura quântica. Durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, isso vai ser muito bom para que vocês, desde já, comecem a evitar que vocês venham a ter esse vírus em vocês, com pensamentos positivos, através do pensamento positivo, evitar de que vocês venham a sofrer esse vírus que está aí, essa doença terrível, né? O vírus, o corona, de adquirir esse vídeo. Quanto mais nós ficarmos com medo e colocando no nosso organismo que espirrei, será que eu estou com esse vírus? Você vai condicionando o seu corpo à aceitação de vir a ser até receber esse vírus. Então, vocês, lendo esse livro, segundo o Chopra, a cura quântica é capaz de auxiliar até na cura do câncer. Quando vocês lêem, ele fala aqui de várias coisas, de vários testemunhos, de lugares. Inclusive, eu tinha até separado um pedaço aqui, onde ele fala de Machu Picchu, né, que é no Peru,
que é a cidade fortaleza dos Incas, ele fala até desses locais, e fala de locais onde é mais desenvolvida essa teoria, esse pensamento, né? Essa comprovação de que a mente influencia o nosso organismo. Como eu disse no início, tudo aqui é ciência. É comprovado, estudado, revelado ao mundo por profissionais extremamente capacitados, competentes. Então, não é um simples livro escrito para se vender. É um livro escrito por alguém que trabalha, que é um médico. Então, leiam. Leiam esse livro de Chopra, A Cura Quântica. É muito importante. Você encontra fácil esse livro em qualquer livraria, você tem. Se não tiver, é só encomendar. Que esse livro é um dos livros mais vendidos no mundo. 35 idiomas. Veja bem, se fosse um livro que simplesmente fosse tido como um ilusório, não venderia tanto assim, não seria tanto traduzido para todos os países. Esse livro é excelente. Amanhã estaremos aqui novamente conversando a respeito de outro livro. E vocês fiquem, tenham um bom dia e até amanhã. Eu estou indo.